Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, boa noite. Hoje eu vim cobrir o pastor, ele teve um compromisso hoje. Espero que você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus neste momento. Que o seu coração, o seu ouvido venha estar aberto, né? Porque Deus ele quer falar conosco todos os dias, todos os momentos, né? Antes de começar, vamos orar. Senhor Deus, glorioso Pai, aqui estamos na sua presença, Deus, para te louvar e te agradecer, Senhor. E saber que Tu és o único na nossa vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui na sua presença, diante de Ti, Senhor, nós nos livramos de todo mal, ó Pai, nós esquecemos de as coisas que estão lá no mundo, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Pai, estamos aqui na Tua presença, nos rendendo a Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra, que os nossos corações venham estar abertos, ó Pai, sensíveis à Tua voz, ó Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Sua graça e misericórdia venha sobre a minha vida, Deus, que o Senhor venha falar através da minha vida, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Sua palavra, que é cortante, que separa a alma do Espírito, venha cortar, venha transformar as nossas vidas, ou venha mudar as nossas vidas. Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, ensina-nos e nos dê direção, esclareça, Pai, a Sua direção na nossa vida, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o perdão que vem de Deus, né? Já faz algum tempinho eu tenho conversado com muitos jovens, com outros irmãos, e a gente cai na conversa do perdão de Deus, né? Porque muitos se sentem imperdoáveis, muitos se sentem incapazes de receber o perdão de Deus, e eu tenho falado muito sobre isso. E esses tempos, essa semana principalmente, eu vi muitos vídeos, trend, que chamam, os jovens chamam de trend, né? Muitos vídeos que o pessoal coloca, eu estou afastado da igreja, mas eu queria estar perto de Jesus. E hoje, na ocasião de hoje, eu vi duas pessoas postando esse vídeo, e eu comentei, volte, né? Volte para Deus, porque Ele tem um perdão para você, volte, que Ele está disposto, né? E a igreja também está disposta a te receber. E como é gostoso falar do amor de Deus. E há algum tempo atrás, faz 2 semanas, eu abri a célula com os salmos, que eu sou apaixonado por esses salmos, né? Que é Salmo 103, do capítulo 1 em diante. Diz assim, ó: O Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser o louve ao Senhor, e que não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel vivesse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldade. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim grande é seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Como o Pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois Ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como grama, cresce e floresce como flor do campo.
Aí vem o vento e sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais e filhos. Até o versículo 17. Glória a Deus. Então esse é um dos versículos mais lindos, que eu sou apaixonado, eu amo, porque ele mostra como Deus nos trata, né? As virtudes, Deus ele mostra as virtudes dele em nossas vidas, né? Ele mostra o seu grande amor, ele mostra a sua grande bondade e a sua misericórdia, que está sobre nós todos os dias, até o final dos tempos, para sempre, eternamente, né? E como é bom ouvir isso, né? Que a sua graça e a sua misericórdia estão sobre nós, né? Como é bom ouvir que existe um Deus, que Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está acima de todas as coisas, mas Ele olha para mim com um olhar de bondade, assim como um pai, Ele é bondoso com o filho, Deus, Ele é bondoso conosco, né? E quão maravilhoso isso é. Lá, Jesus, Ele fala, nos evangelhos, Ele fala que vocês que são pais, quando seu filho pede um pão, vocês não dão uma pedra. Quando eles pedem um peixe, vocês não dão uma serpente. Vocês, sendo maus, sabe, dar coisas boas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial, né? E quando eu penso nas virtudes, no amor sendo manifestado em nós, o amor e as virtudes de Deus manifestado em nós, não tem como eu ficar indiferente com isso, né? Indiferente da maneira que Deus nos trata. Mas antes de continuar falando sobre o perdão, sobre a misericórdia e a bondade de Deus sobre nós, eu queria falar um pouquinho sobre o versículo 13 e 14, que é um grande segredo que eu vejo para a gente receber e entender este amor de Deus, né? Ele fala assim: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos, lembrando que somos pó. E o quão importante a gente entender a nossa real situação, o que somos, né, para receber o perdão de Deus. Saber a estrutura, quais a nossa estrutura. Deus, Ele reconhece que somos pó, que somos fracos. Ele dá continuidade, Ele faz a comparação entre a grama, entre as flores. Ele faz uma comparação entre nós, que somos como folhas, né, que o vento bate e leva e assim se esquece, né? Assim é nós, né, a nossa estrutura. E o porquê nós precisamos entender que somos seres frágeis, né? Precisamos entender que a gente, só para dar complemento lá, em Romanos 7, do 14 ao 25, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler um versículo lá, o versículo 19. Ele fala assim, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Aqui Paulo ele começa a falar sobre a estrutura dele. O que ele diz? Olha, existe uma lei operando em mim. Existe a lei do pecado que opera no meu corpo. O meu espírito está vivo. O meu espírito está pronto a servir a Deus, a fazer as coisas de Deus. Mas existe uma lei que opera em mim. O quão importante entender isso, porque Deus entende também a gente. Ele sabe que existe uma luta entre o nosso espírito e a nossa carne. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que existe essa briga. Jesus ele veio aqui na terra como homem para ele saber como que é ser homem, né? Ele veio em carne e osso. Ele foi tentado da mesma forma. É claro que ele não tinha
a semente do pecado, o pecado não operava nele, mas ele entendia as pressões que o ser humano vivia. Ele compreendia. Ele podia vir aqui como Deus e acabar com tudo, mas ele veio como homem e passou por todos. Se você ver a passagem lá da tentação de Jesus, ele passa a tentação nos 3 âmbitos do ser humano, que é o espiritual, o emocional e o físico. Então ele sabe a nossa estrutura, ele nos conhece. E é importante a gente saber também saber também a nossa estrutura, que somos um ser trino, né? A gente é um espírito novo, um espírito vivificado, mas também possuímos uma alma e moramos dentro de um corpo. E a alma e o corpo, eles não nasceram de novo. Então existe essa briga interior em nós, né? O desejo de pecar, mas ao mesmo tempo de se entregar a Deus. E aqui que é importante, conhecendo, tendo essa estrutura, sabendo o que a gente passa, a gente começa a compreender que já não é mais nós que vivemos no pecado. Não é o nosso desejo. Ele fala, não é o meu desejo fazer isso. Mas o corpo, a alma, eles querem se alimentar disso, eles querem viver disso. Dando continuidade, mas Rodolfo, entendi que somos, o nosso corpo quer pecar, nossa alma quer pecar, mas o nosso espírito está pronto. Mas, então eu devo viver no pecado? Não, de maneira alguma. Lá em Romanos 12, ele dá continuidade a isso, sobre esse assunto. Ele fala, de maneira alguma, você que está morto para o pecado, de maneira alguma você pode viver no pecado. Porque a lei da morte não opera mais em você, que é o Espírito. O que a gente deve aprender neste momento é a gente se entregar ao Espírito Santo e à palavra para que a gente alimente mais o nosso espírito do que a nossa carne, a nossa alma. Né? A gente tem aprendido há anos, ouvindo anos e anos, ministrações e ministrações, que a gente precisa alimentar mais o nosso espírito. E é importante para a gente alimentar o nosso espírito, para que quando a gente tenha alguma recaída, peque, a gente entenda e compreenda o amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque a gente vai saber que a nossa estrutura é pó, né? Nós fomos feitos do barro, né? Deus, Ele criou a gente do barro. E somos seres carnais. E a gente está num processo progressivo e gradativo, um processo de cura, um processo de amadurecimento, de perfeição, né? Lá em Efésios fala, né? Uma igreja madura, uma igreja perfeita, né? A gente está nesse processo de ser lapidado, de ser moldado, de ser curado. Então a gente precisa entender isso, a nossa estrutura, e quão importante é. Homens de Deus, eu gosto de dizer isso, eu gosto de mostrar. Essa semana eu estava conversando com uma jovem e eu falei, olha como Deus é bom. Foi ontem, conversando com esse jovem, eu falei, olha como Deus é bom. Deus, ele tem a Bíblia podia ser o conto da Disney, né? Podia estar lá fazendo as coisas mais maravilhosas e tal, mas Deus não, Deus ele mostra os homens de Deus, mas mostra as suas falhas. Porque ele entende e compreende que somos seres corruptíveis, né? Seres que sim, ainda vai passar num processo, ainda vai pecar, mas Deus mostra isso. E Deus nunca deixou, nunca escreveu um conto de fadas. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia é algo verdadeiro, real. Ela é verdadeira porque vem da parte de Deus. E ela é verdadeira porque
o que está escrito nela aconteceu. E ela não desmente, ela não encobre nenhum ser humano que está aqui na Bíblia. Ela não encobre nenhum pecado deles. Pelo contrário, mostra e fala que é possível receber o perdão de Deus e viver uma vida reta. Amém? Glória a Deus. E um desses homens que eu gosto de falar sempre quando eu tenho oportunidade, na verdade eu gosto de falar de 3 homens que, ao se deparar com a presença de Deus, eles reconheceram a sua estrutura. O primeiro homem que eu gosto de falar muito é Isaías. Isaías, lá em Isaías 6, se eu não me engano. Se não tiver Isaías 6, você lê Isaías inteiro que vai estar lá. Tá? Lá ele depara, ele fala assim: e o ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Aí ele começa a relatar, né? Anjos em volta do seu trono, 6 anjos de um lado, 6 do outro, batendo não sei quantas asas e tal. Ele fala, e quando ele se depara com a presença de Deus, ele reconhece a sua estrutura. E vamos ler Isaías 6. É muito lindo essa parte. Isaías 6, gente. Ó, tô vendo. Deus, ele chega assim, depois que ele contempla a presença de Deus, Deus ele pergunta, que no versículo 6, 8, diz assim: em seguida ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Antes de tudo, deixa eu começar lá do versículo 4, ele diz assim, ó, o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Olha, ele reconhecendo a presença de Deus e reconhecendo a estrutura dele. Ele fala assim, ó, meus lábios são impuros, aquilo que eu falo é impuro, eu vivo numa geração, eu vivo num local onde são pessoas que têm impuros lábios, porque eu estou aqui na presença de Deus. Deus, olha a minha estrutura, olha aqui eu sou. E Deus, ele vê que Isaías, ele reconhece a presença de Deus. Ele reconhece porque ele reconhece a estrutura dele e sabe que a estrutura dele é incompatível com a estrutura de Deus. É incompatível com a presença de Deus. E Deus, ele faz um desafio para Isaías. Na verdade, Deus, ele pega uma tenaz, algo quente, e toca a língua de Isaías. Né? E a partir daquele momento, Deus faz um desafio para Isaías e ele fala, eis-me aqui, Senhor. Porque o falar dele, o proceder dele mudou naquele momento. Quando ele reconheceu a presença de Deus, o falar dele mudou. Olha que incrível. Quando nós entramos na presença de Deus e reconhecemos a nossa estrutura, reconhecendo que somos pó e que a presença de Deus, ela é santa, Deus, ele começa a nos tratar. E eu olho aqui que Deus tratou Isaías na fala, no que ele fala. A gente tem falado sobre a língua na célula. Se você não está indo em célula, vá. As ministrações têm sido uma bênção. E Deus, ele começa a tratar Isaías na fala, no que ele fala. A vida de Isaías, ele começou a mudar na fala, na confissão dele. Mas primeiro ele reconheceu a presença de Deus. Outro homem que eu gosto de falar é Jacó. Jacó, ele estava em um local, ele pegou uma pedra e deitou nela e teve um sonho. Nesse sonho, sonho não, era uma visão mesmo, né? Ele teve um encontro com Deus. Só que nesse encontro com Deus, ele começou a lutar com o anjo, né? Esse anjo começou a lutar com o anjo e tal, até que o anjo feriu a perna dele. E Jacó, para quem não sabe, significa usurpador, né? Aquele que rouba, né?
E ele sabia da estrutura dele, ele sabia das condições dele. Né? E ele teve um encontro com Deus. E mais uma vez Deus ele ensina na vida de Jacó, ele ensina que quando nós encontramos com Deus, o nosso andar muda. Deus ele tocou na coxa de Jacó, e não só o andar dele mudou, mas também o seu modo de viver mudou, porque ele deixou de ser Jacó para ser Israel. Israel, isso aí. Tá. Deus ele então começa a mudar o modo de andar. Você entende que Deus, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente reconhece a nossa estrutura, a gente tem um encontro com Deus, Deus ele muda o nosso falar, ele começa a mudar o nosso andar e também o nosso confessar, o nosso proceder. A gente começa a se comportar não mais como um usurpador, mas sim como aquele prometido, aquela promessa. Né? Ele começa a mudar a nossa realidade. Outro homem incrível que teve um encontro com Deus foi Moisés. Moisés, ele viveu lá no Egito, assim que soube que ele era um judeu, né, um hebraico. Ele defendeu lá, matou um soldado e fugiu para o deserto. E lá viveu, se eu não me engano, 40 anos, até que o Senhor aparece para ele e fala, se aparece numa sarça ardente, né? E chama, Moisés, vem cá, na linguagem de hoje, vem cá, Moisés, vamos trocar uma ideia. Mas Deus ele dá uma dica para Moisés, ele fala, ó, antes de você pisar aqui, onde eu estou te chamando, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Outra coisa que a gente entende quando a gente encontra-se com a presença de Deus, é que Deus, ele muda. Na verdade, ele faz com que a gente esqueça dos lugares que a gente andou. Isso quer dizer que esqueça dos pecados outrora, né, passado. Então ele chegou para Moisés e falou assim, ó, traduzindo o que Deus falou para Moisés, Moisés, tire o seu passado, os erros que você cometeu no passado, porque o lugar que você pisa agora, nesse instante, é lugar de perdão, é um lugar santo, é um lugar que você não pode juntar os seus pecados com a presença de Deus. Moisés, você precisa tirar as sandálias dos seus pés. Você precisa tirar o seu pecado de lado. Você entende o quanto que a presença de Deus é maravilhosa e ela é uma presença que muda as nossas vidas? Rodolfo, onde eu encontro a presença de Deus? Então, é na palavra. Eu gosto de dizer para os jovens que se você ler a Bíblia e você não for constrangido, leia de novo, porque você leu errado. Porque ela é a palavra de Deus que nos constrange. Leia mais uma vez. Não foi constrangido? Leia de novo, porque Deus ele quer falar com você. Ele quer te transformar. Ele quer mostrar para você que a sua estrutura não é tudo isso. Abaixa um pouquinho a sua bola. Você não é tudo isso, você é pó. Olha a sua estrutura. E o que tudo isso tem a ver com o perdão de Deus, né? É aí que a gente começa a entender o que Paulo diz, que ele fala que é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa a força do Senhor, né? É na nossa fraqueza que Deus ele começa a nos tratar. E através das nossas fraquezas é reconhecer que nada somos, que nada podemos, que nada somos sem o Senhor. Né? Quando reconhecemos isso, alcançamos o perdão de Deus. E lá em Salmos 103, aí começa a viver a maravilhosa virtude de Deus em nós, né? O amor e a bondade de Deus sobre nós. Né? A gente começa a identificar o amor e a bondade.
que a sua misericórdia é dia após dia. Ela renova todos os dias, a sua bondade ela nos acompanha, a sua misericórdia nos acompanha, o seu amor é derramado sobre nós. Vamos lá voltar em Salmo 103. Tem uns pontos chaves aqui que eu amo dizer isso, né? O Senhor não nos trata, cadê? Ele fala assim no versículo 10, o Senhor não nos castiga como merecemos. Olha só, Deus, oh glória, glórias a Deus. Ele não nos castiga da forma que nós merecemos, porque distante estamos, né? Porque somos seres corruptíveis, né? Ele não nos castiga segundo aquilo que nós merecemos, nem nos retribui de acordo com os nossos pecados e maldade, porque a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Ele continua aqui, assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim grande é o seu amor por aquele que o teme. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Olha que maravilhoso ver a virtude de Deus em nossas vidas. Olha como é maravilhoso ver a bondade e a misericórdia sobre nós. O quão maravilhoso é. E não há lugar neste mundo que Deus não possa vir com a misericórdia dele. Lá em Salmo 139, que também é... Meu Deus do céu, eu vou ler Salmos inteiro para vocês hoje, gente. Salmo 139, ele fala assim, ó, a partir do versículo 1. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me protege com teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, eu for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ter temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus olhos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu contasse, seriam mais que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Glória a Deus. Então, para você que acha que Deus está distante, ou que não há perdão, Deus ele está ali. Onde você estiver, Deus ele estará ali. E Deus ele está sempre pronto. Isaías ele fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus, que os céus parecem como de pedra, né? Mas o mesmo Isaías que fala
que Deus ele está sempre pronto, com seus braços estendidos para nos ajudar, com seus ouvidos inclinados para nos ouvir. O perdão de Deus está aí. O perdão de Deus está próximo de nós. Deus está próximo de nós. Não há onde eu me esconder. Não há onde eu ir que o amor e a misericórdia e a bondade de Deus não esteja. O que nós precisamos tomar de decisão é reconhecer que sim, nós somos fracos, pobres, somos miseráveis, né? Reconhecer a presença de Deus e o quão Ele é grande e falar: Deus, me perdoa. É pedir perdão a Deus. Não adianta a gente fazer um discurso, a gente vê o pessoal orando, né? A hora tão bonita, né? Fala: Deus, eu acho que eu só vou receber o perdão de Deus quando eu orar bonito. E não é desse jeito, né? Deus ele conhece a nossa estrutura. Salmo 139, que lemos aqui, ele conhece nossas estruturas, ele sabe, ele formou cada ossinho, cada parte do nosso corpo. Deus ele formou, ele sabe os nossos pensar, aquilo que a gente vai falar, antes mesmo da gente pensar em falar, Deus já sabe. Ele sabe, ele nos conhece. Não adianta a gente chegar na presença de Deus e fazer como os fariseus, ficar em pé para todo mundo ouvir: olha, Deus, eu peço perdão para o Senhor, e o coração está longe de Deus, né? Ele fala, fala a palavra, mas o coração está longe, né? Bonitas são as palavras dos fariseus. E Deus ele quer saber do nosso coração. Ele passa por toda a terra olhando para nós, olhando para nossa, procurando um coração quebrantado, um coração disposto a se render a Deus, né? E todos os dias nós temos a oportunidade de entrar na presença de Deus sem nenhuma culpa ou senso de condenação, né? Porque existe um sangue, Deus derramou o sangue sobre nós. E hoje a gente pode entrar na presença de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum senso de condenação. Lá em Hebreus ele fala, Hebreus 10, 19. Estou falando os versículos aqui, eu nem anotei. Vamos ver se eu estou certo. Hebreus mesmo na Bíblia, gente. Hebreus 10, 19. Deixa eu ver. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, através do sangue de Jesus, através da morte de Jesus Cristo. Nós podemos entrar na presença de Deus por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua promessa. Então entremos firme. Em outra versão ele fala: entre com ousadia na presença de Deus. Ousadia porque antes de Jesus morrer na cruz, existia um véu, e quem passava daquele véu para o Santo do Santo morria instantaneamente. Esqueci a palavra agora, mas ele morria instantaneamente quando entrava no Santo do Santo. Somente o sumo sacerdote podia entrar naquele local. Então por isso que ele fala: entre com ousadia, vai firme, né? Com ousadia entre na presença de Deus, com o coração limpo, com fé, né? Ele fala com o coração sincero, uma fé firme, uma consciência limpa das nossas culpas, limpa dos nossos pecados, porque é Ele que perdoa todos os nossos pecados. É Ele que não retribui, Ele não nos castiga de acordo com aquilo que merecemos. Ele não nos retribui de acordo com aquilo que com os nossos pecados e nossas iniquidades. Deus ele tem um perdão para a gente.
E Deus, Ele quer nos perdoar para que Ele cumpra o desejo dele desde o início, que é ter um relacionamento com Ele. O que perdemos no Jardim do Éden não foi as flores, o jardim frutífero, não foi somente os animais lindos, maravilhosos, mas o que nós mais perdemos ali naquele Jardim do Éden foi a comunhão com Deus. E Ele veio aqui morrer por nós, ser o nosso Salvador, para restituir esse relacionamento. E Ele quer restituir o relacionamento nós com Ele. E através do Espírito Santo, através da Sua palavra, que iremos conseguir. E só para finalizar, eu sempre falo, as pessoas vêm me procurar, falam, eu não consigo entrar na presença de Deus porque eu estou pecando, porque eu sou assim. Eu falo, é exatamente da maneira que Deus quer que você esteja. Não que Deus quer que você esteja pecando, mas é a maneira que Deus quer trabalhar com você. Certa vez, lá na minha adolescência, faz uns 3 anos mais ou menos, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu cheguei arrasado, não lembro de onde, cheguei arrasado na casa da minha tia. Glória a Deus pela minha tia, foi bênção na minha vida, é bênção na minha vida. Eu cheguei para ela, não aguento mais. Eu quero desistir de tudo, quero sumir, quero explodir, não quero mais saber disso. Ela olhou para mim, eu lembro até hoje, eu deitei no quarto, eu entrei no quarto dela, deitei na cama e me joguei e falei, eu desisto de tudo, não quero saber mais. Ela falou, é exatamente isso que Deus queria de você. Eu olhei assim e falei, como? Deus me quer desse jeito? Ela falou assim, é na fraqueza, é na sua fraqueza que Deus começa a operar. Enquanto você estava forte, conseguindo fazer as suas coisas, enquanto você não necessitava da presença de Deus, enquanto você não necessitava, você conseguia fazer as suas coisas do seu jeito, Deus ele não podia tratar, né? E quando você reconhece que você não é incapaz de resolver qualquer outra coisa, que você é incapaz, sem Deus você não consegue fazer nada, é o momento que Deus ele nos trata, é o momento que Deus começa a trabalhar, porque é na nossa fraqueza que Ele aperfeiçoa, né? É na nossa fraqueza que Ele atua, atua com a força dEle. Amém? Que você entenda hoje a sua estrutura e toda vez que você entrar na presença de Deus, Deus ele vai querer transformar a sua vida, seja no falar, seja no andar, seja no esquecer o seu passado. E Deus ele quer trabalhar na sua vida. E toda vez que você ler a Bíblia e não for constrangido, leia novamente. Eu não entendi esse versículo, eu não fui constrangido com esse versículo. Eu preciso ler novamente. Que Deus quer nos tratar a todo momento. Porque a função, a gente tem aprendido no domingo, né? Que é as funções do Espírito Santo. E uma das funções do Espírito Santo é nos preparar para a volta de Cristo. É nos produzir, é nos maquiar, né? Porque Jesus ele não vai vir buscar uma noiva feia. Então, nos entreguemos ao Espírito Santo. Há sinais que Jesus está por vir. Mas existe um outro sinal que a gente precisa se atentar, que é a noiva. A noiva precisa estar pronta. Maranata, ora vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus. A gente está vendo rumores de guerras, pestes, doenças. Mas Jesus ele voltará para buscar a sua noiva bem. A sua noiva maquiada, a sua noiva bem vestida. Então, para que a gente apresse essa volta de Cristo, a gente precisa se entregar ao Espírito Santo e à sua palavra. Porque somente com eles, através é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, lá em Romanos 8, leio, muito bom.
É através da palavra dele que é a verdade, e a verdade nos liberta, a verdade nos cura, a verdade nos orienta, a verdade nos direciona, a verdade nos esclarece. E é através da palavra, se entregar a essa palavra. Primeiro, se entregue à palavra. Que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Inclusive, te dar o perdão. Trazer o perdão na sua vida. E quando Ele traz o perdão na nossa vida, Ele transforma toda a nossa vida. Toda a nossa sorte é transformada. Deus tem um perdão para você. Amém? Glória a Deus. Espero que o Senhor tenha falado com vocês. Espero que o coração de vocês estejam abertos a ouvir essa palavra. É maravilhoso ouvir isso. É maravilhoso ouvir que a misericórdia, a bondade e o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Através de Cristo, através da morte de Cristo. Isso é muito bom. Muito bom saber que eu não preciso mais sacrificar animais para receber o perdão de Deus. Muito bom saber que eu não preciso me sacrificar, cortar, me maltratar para poder receber o perdão de Deus. É bom saber que Deus, Ele sempre vai ter o perdão para as nossas vidas. Que a gente vai poder acordar amanhã e a misericórdia do Senhor está novamente com a gente. E depois da manhã, sabe o que vai acontecer? A misericórdia de Deus vai renovar sobre nós. Amém? Glória a Deus. Ora agora, né? Depois eu dou os avisos. Eu nunca sei essa ordem. Amém? Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai. Antes de tudo, te agradecer pela sua misericórdia, pela sua bondade e seu grande amor sobre as nossas vidas, Deus. O que seríamos de nós, ó Deus, sem o teu amor, sem a tua misericórdia e bondade, Pai? O que seríamos de nós, ó Deus? Há muitos teríamos perecido, ó Deus. Obrigado pela sua misericórdia sobre nós, a sua bondade, o seu amor que foi derramado na cruz do Calvário. A maior prova de amor foi a sua morte na cruz por nós. Nós que merecíamos ali, mas o Senhor não nos trata de acordo com aquilo que nós merecemos. O Senhor nos trata com amor e misericórdia. Oh Deus, te pedimos, oh Deus, que a cada dia a gente entenda e compreenda que somos pó, Pai. Entendemos que necessitamos da Tua presença, que sem Ti nada podemos ser, nada podemos ter, ó Deus. Se não for a Tua misericórdia, Pai, se não for a Tua bondade sobre nós, nada seríamos, ó Deus. Queremos reconhecer a Tua presença na nossa vida todos os dias. Queremos olhar para a Sua palavra e reconhecer a Sua presença na Sua palavra. Queremos reconhecer a Sua presença no culto. Queremos reconhecer a Sua presença nas nossas orações, nas nossas leituras, ó Deus, na nossa família, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui temos de aviso. Células, quinta e sexta é às 8 horas. Procure a célula mais próxima de vocês. Temos células de sábado, também, às 17 horas, 5 horas da tarde. Você é convidado nosso. Se você não participa, participe, é muito bom. Eu sou suspeito a falar, mas eu gosto pra caramba de célula, gosto dos temas, é muito bom, muito edificante, ajuda a gente no dia a dia, o quão é importante. Deus é tão completo que Ele nos ajuda em todas as áreas da nossa vida, isso que é o legal. Se você olha, você lê o Evangelho de Cristo, Ele ensina como se portar no trabalho, como se portar numa festa, como se portar em casa. Deus é maravilhoso, Ele explica certinho aqui tudo pra gente, né? E cumprindo a palavra como é um diferencial para as nossas vidas.
Amém? Temos doutrinas bíblicas, apostila bonita. Todo domingo, às 8 da manhã, tá, com Marcela Bezerra. A ministração é sensacional, já li algumas vezes essa apostila. Já demos essa apostila em célula também, foi maravilhoso, muito bom, tem um conteúdo muito bacana. Temos as intercessões de segunda, quarta e sexta. Segunda com os homens, se eu não me engano é às 8 da noite. Isso. Na sexta com a Zenaide, na segunda com o André. Temos os cultos de domingo, temos as arrecadações de alimento, tá? Então contribua com o nosso trabalho maravilhoso, fantástico o que a gente tem feito, o que a gente fez e tem feito, né, com esse trabalho, com milhares de pessoas alcançadas. Quando eu falo milhares, não é um exagero, né? É real. Muitas famílias sendo transformadas através do nosso trabalho. É uma maneira de a gente alcançar vidas também, tá? E fique ligado nas redes sociais, vai ter mais avisos, mais eventos. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.